Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu fiquei com o livro 18 do capítulo de Atos, que vai falar sobre Paulo em Coríntios, um casal muito importante aqui que eu não tenho conhecimento, mas vamos falar sobre eles também aqui, que é Priscila e Áquila, né? E Apolo. Neste capítulo vamos falar sobre Paulo, Priscila e Áquila e Apolo, né? E depois disto, quando Paulo vinha de Atenas para Coríntios, chegando, achou um certo judeu por nome de Áquila e sua esposa Priscila, né? Que tinha vindo lá de Roma, que no versículo 2 vai falar, porque Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. E Paulo juntou-se com Priscila e Áquila, que faziam o mesmo trabalho que Paulo. Eles faziam tenda. No versículo 3 vocês vão ver que eles faziam tenda. E no versículo 4 vai falar que a cada sábado eles se juntavam na sinagoga para falar e convencer os judeus e os gregos que Cristo Jesus era o Messias, né? E depois que, quando Silas e Timóteo desce da Macedônia, foi Paulo, constrangido pelo Espírito, testificando que Jesus era o Cristo. Isso fala no versículo 5 que quando Silas e Timóteo desce da Macedônia, Paulo foi constrangido pelo Espírito a testificar, a falar que Jesus era o Messias, que Jesus Cristo era o Salvador, né? E isso não agradou os judeus que estavam ali. E isso dá uma mudança de rumo de Paulo, que Paulo amava pregar para os judeus. Paulo tinha amor, a paixão para pregar aos judeus, né? Que ele tanto perseguiam, né? E isso não agradou aos judeus, né, que começaram a blasfemar. Vai falar no versículo 6, que começaram a blasfemar, né? E Paulo, sacudindo suas vestes, e começou a falar: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo. Desde agora parto para os gentios, vou pregar para os gentios, para aqueles que estão precisando ouvir da palavra de Deus, aqueles que estão precisando. E Paulo aí muda a sua trajetória, né? E Paulo sai entristecido daquele lugar e vai para a casa de um homem que a Bíblia fala aqui no versículo 7, que era justo e servia a Deus, cuja a sua casa estava junto da sinagoga. E Crispo, no versículo 8, príncipe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos de Corinto, ouvindo, creram e foram batizados através da vida de Paulo, que começou a levar o evangelho aos gentios. A sua trajetória começou a mudar e ele foi na casa de Crispo, o príncipe da sinagoga, creu no Senhor e todos a sua casa. E muitos de Coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E na noite, o Senhor revela a Paulo, através de visão, disse o Senhor no versículo 9, e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala, e não te cales, porque eu estou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, porque tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali Paulo 1 ano e 6 meses, pregando e falando do evangelho, da palavra de Deus, né? Paulo ficou ali em Coríntios 1 ano e 6 meses, falando, pregando, levando a verdade, que Cristo Jesus era o Salvador, que Cristo Jesus veio para salvar, para libertar, né? Para batizar. E muitos ali foram salvos através de Paulo, que mudou a sua trajetória. Quando os judeus começaram a blasfemar, a se levantar contra ele, a falar que eles não estavam pregando aquilo que estava escrito na lei, né? E os judeus começaram a se levantar contra Paulo. No versículo 12 podemos ver que, sendo Galho precursor de Acaia, levantaram-se os judeus concordamente contra Paulo e levaram a um tribunal, né? E
Galho, ele não quis se envolver, disse que isso não era crime, só o que ele estava falando, estava escrevendo, né? E Paulo, ele passa alguns dias depois disso, depois do tribunal, ele passa alguns dias ali e ele parte para Efésios. Ele sai de Coríntios e vai para Efésios, e com ele vai Áquila e Priscila, que vão ser importantes lá na frente para a vida de Apolo, né? Paulo partiu dali. E no versículo 24, vamos ver a chegada de Apolo, né? E chegando a Éfeso, um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervente de espírito. Falava, ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João, né? Priscila e Áquila conheceu Apolo lá em Éfeso, ele pregando na sinagoga, mas ele só tinha conhecimento do batismo de arrependimento, né? A igreja de Éfeso foi grandemente abençoada com a chegada de Apolo, porque Deus era com ele era temente a Deus, ele pregava com eloquência, ele tinha grande conhecimento da lei, mas ele só conhecia o batismo de arrependimento, o batismo de João, né? E Priscila e Áquila foram um casal que já era experiente, já conhecia, estava com Paulo, pregava com Paulo na sinagoga lá em Coríntios. Foi importante para levar mais conhecimento, a levar Apolo a conhecer mais de Jesus, né? Não somente o batismo de arrependimento, mas também o batismo com o Espírito Santo, tudo aquilo que Jesus era, o Salvador, que Jesus veio para morrer, para nos salvar, para salvar todo aquele que nele crê, né? Porque Apolo, ele tinha o conhecimento da lei, mas ele não conhecia muito bem a Jesus Cristo, né? E Priscila e Áquila foi muito importante na vida de Apolo, para ele ter o conhecimento mais sobre Jesus, para que a sua pregação fosse mais testificada, para que ele viesse falar a verdade, para que o Espírito Santo viesse usar a ele, e ele veio e salvou muitas vidas ali em Efésios, né? Através da sua pregação, através do seu conhecimento, através daquele casal que era um casal experiente na igreja e trouxe conhecimento, aquilo que Apolo não tinha, o essencial. E no versículo 27, vamos ver no versículo 26 que ousadamente na sinagoga, e ouvindo Priscila e Áquila, levaram consigo e declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Aí está a importância de Priscila e Áquila na vida de Apolo, né? Levaram pontualmente ao caminho de Deus, a conhecer mais a Jesus. E querendo ele passar a Acaia, exortando os irmãos de Efésios, escreveram aos discípulos que recebessem lá em Acaia, o qual, tendo chegado, aproveitou muito o que era pela graça, e criam, né? Porque ele chegou lá em Acaia e começou a pregar, a debater com os judeus que acreditavam que Cristo Jesus não era o Salvador, não era o Messias, não era aquele que Deus ia enviar para salvar os judeus, para ser o rei dos reis ali em Israel, né? E ele chegou lá em Acaia e começou a pregar, a debater com os judeus, como fala no versículo 28. E Apolo foi muito útil através do conhecimento maior de Deus, através da vida de Priscila e Áquila, que acolheram Apolo ali e começaram a lhes ensinar o verdadeiro caminho de Deus, a conhecer mais a Jesus, né? E no versículo 28 vai falar: porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo, né? Porque por grande veemência convencia publicamente os judeus, debatia com os judeus ali em Acaia, Apolo, né?
mostrando pelas escrituras, as escrituras, que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador. E aí vemos a importância de Áquila e Priscila, um casal que eu não tinha conhecimento, mas que através do Espírito Santo foi colocado na vida de Paulo e de Apolo, né? E ajudou tanto a Paulo lá em Coríntios, que Paulo começou a trabalhar com eles e começaram a pregar na sinagoga e começaram a estudar juntos, a conhecer mais a Deus, né? E eles tiveram muito conhecimento através da vida de Paulo. E Apolo, chegando lá em Efésios, começou a pregar, mas ele só sabia somente sobre o batismo de João, o batismo do arrependimento. Ele tinha muito conhecimento na lei. E esse casal foi muito importante na vida de Apolo, né? Que o Espírito Santo colocou na vida de Apolo para que Apolo viesse pregar com eloquência, que Apolo viesse pregar com conhecimento maior sobre Deus, que Cristo, conhecimento maior sobre Cristo, que Cristo Jesus era o Messias, era o Salvador. E lá em Acaia, quanto em Efésios, Apolo tinha mais o conhecimento e começou a pregar com veemência, com ousadia, com mais eloquência, a falar o verdadeiro evangelho, a falar aquilo que Cristo Jesus veio para salvar, para libertar, para transformar, para batizar com o Espírito Santo. E isso foi que Apolo foi muito útil na igreja de Efésios, quanto lá em Acaia, quando ele foi e começou a convencer publicamente os judeus, a mostrando pelas escrituras que Cristo Jesus era o Messias, que Cristo Jesus era o Salvador, era aquele que Deus enviou para que ele morresse na cruz para nos salvar. Isto é que fala o capítulo 18 de Atos, sobre Paulo pregando, mudando a sua rota, pregava para os judeus e os judeus começaram a blasfemar, não aceitaram, e mudou a sua rota para pregar para os gentios. E Deus falou com ele em visão que ele não calasse, que ele continuasse, que ninguém ia tocar nele, porque tinha muitos ainda para ser salvo através da sua pregação, né? E Áquila e Priscila levando conhecimento maior para Apolo, que já tinha conhecimento da lei e conhecia somente o batismo de João, o batismo do arrependimento. E é isso que fala o capítulo 18 de Atos, que a gente venha conhecer pessoas que venham nos ensinar cada vez mais, assim como esse casal, que era um casal já que tinha muito conhecimento, um casal que era maduro na igreja, né? Que ensinou Apolo, que andava com Paulo, e que eu e você venhamos aprender cada vez mais e buscar mais o Espírito Santo para aprender e pregar como Apolo pregava, a partir do momento que ele conheceu mais de Jesus, e convencer aos gentios, aos ímpios, de que Cristo Jesus é o Salvador e que ele veio para nos salvar, para nos dar salvação, que ele é o Messias, aquele que Deus nos deu, né? Isso a gente devemos praticar através de pedir, buscar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha nos guiar, assim como ele guiou Paulo, assim como ele foi na vida daquele casal de Priscila e Áquila, assim como ele foi na vida de Apolo, né? E isto é que eu trago para os irmãos. Deus abençoe, em nome de Jesus.